A forma como a liderança é vista nas organizações está passando por grandes mudanças. Hoje, as empresas querem líderes que saibam inovar, mas que também valorizem relações humanas e saudáveis. E como é que a gente pode desenvolver uma liderança que é inovadora e ao mesmo tempo humanizada? Hoje eu vou conversar com um especialista que estuda esse tema profundamente há muito tempo e que, além de líder, empreendedor, ajuda outros líderes a implementarem uma cultura e uma liderança inovadora humanizada. Dani, obrigada pela tua presença, adorei que você veio para a gente conversar sobre cultura e liderança inovadora humanizada. Então, eu queria que você começasse me contando de onde surgiu o teu interesse por estudar a fundo cultura e, principalmente, de onde surgiu a cultura inovadora humanizada. Roberto, é um prazer estar aqui contigo. Eu tenho um carinho muito especial, você sabe disso. A nossa visão, de liderança, ela inclusive é bastante alinhada. E eu tenho que ser muito honesto contigo, surgiu bem por acaso, assim. Muitas coisas da minha jornada, eles são consequência, eu digo sempre, do primeiro pilar, do propósito. Então, quando eu fundei a CCLI, ela é fruto da minha pesquisa de mestrado, eu tinha como motivador, poder de verdade levar para o mundo aquela metodologia que eu tinha pesquisado, na academia e que poderia trazer realmente uma forma de gerar um impacto diferente na vida dos alunos. E quando eu falo de aprender um idioma, nós temos uma mentalidade que geralmente é aprender um código, aprender a gramática, o vocabulário, a pronúncia. E a maioria das propostas de ensino de idiomas se orientam nessa mentalidade. Eu aprendo a língua, e eu ensino a língua e o aluno aprende a língua. E na minha visão, quando a gente aprende uma língua, a gente inova na vida. Quando a gente traz uma língua estrangeira para o nosso repertório, a gente abre janelas interpretativas, emocionais, então a gente se desbrava num novo mundo. Mas a cultura de aprender dos alunos é muito orientado ao código da língua. E aí eu precisava, no momento inicial da jornada de trabalho como consultor, entender sobre cultura de aprendizagem, já que os nossos processos na CCLI, eles são orientados à aprendizagem, não ao ensino, E ao começar a lidar com a cultura de aprendizagem, com a conexão do ser humano integral, eu comecei a ganhar um repertório. Primeiro era para o meu papel como consultor do aluno, mas que me preparou para o segundo momento da CCLI, quando eu comecei a ter equipe, E aí conectar esses mesmos princípios para a gestão da própria equipe, a cultura da própria empresa, Então foi uma consequência meio que natural, no meu caso, do negócio. Bom, você trouxe aqui os livros, que falam disso, mas quero que você conte aqui quais são os 6 pilares, então, da cultura. O primeiro pilar do livro, é propósito. Eu sei que fica muito vago muitas vezes, tem muito blá 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 de propósito. Sim. Mas como eu expliquei agora há pouco, eu abrir mão de uma carreira acadêmica para empreender numa época que isso não era tão comum, inclusive, porque era muito forte em mim esse propósito de vida, de conseguir gerar impacto no processo de aprendizagem do meu aluno. Então eu não queria apenas ser mais um professor e fazer mais uma escola de idiomas, mas eu queria realmente fazer uma escola que fosse compreender esse aluno e desenvolver uma jornada de aprendizagem que fosse lidar com as suas próprias complexidades. Então esse propósito maior do negócio, ele sempre foi muito protegido, porque ele está muito conectado com a minha essência de verdade. E aí quando a gente começa a traduzir a cultura da CCLI, é muito comum isso, Os valores do fundador se desdobrarem para os valores da empresa. No momento inicial eu não tinha muita consciência, mas como era uma equipe inicialmente pequena e que foi colaborativamente construindo os nossos artefatos, tinha muito de verdade dentro da nossa cultura. Então era muito consistente os valores dentro do dia a dia do negócio. Então o segundo pilar, que é a liderança, que é um tema que nós vamos falar bastante hoje, até por conta do seu próprio livro também, do seu trabalho, mas liderança, na minha visão, o maior papel do líder é ele ser o exemplo desse propósito na prática. Então é ele viver e representar esses valores, é ele conseguir, pela trajetória dele como líder, conseguir ter histórias de vida real, que ele consegue compartilhar com a sua equipe sobre a vivência, desse propósito na prática, e as suas tomadas de decisão, dando esteio e consistência
para isso. Então, o líder, ele faz essa ponte, né? Das pessoas, que é o terceiro pilar, com o propósito. Ele dissemina no pilar pessoas esse propósito na prática. E lá no pilar pessoas, né? É claro que o líder também é pessoa. A gente só separa didaticamente, porque são papéis diferentes, Sim. né? Mas as pessoas, então, elas são convidadas, nessa filosofia que a gente trabalha, a fazer parte de uma equipe, né, da nossa equipe, para viver esse propósito na prática. Então, é o maior desafio, acho que de qualquer ser humano, né? Nosso maior desafio enquanto seres humanos aqui é nós construirmos essa coerência entre o que a gente acredita e o que a gente faz, né, na prática. Então, a gente convida essa reflexão antes mesmo da equipe ser formada, né? Antes de vir fazer parte da equipe, a gente tem todo um trabalho que traz essa consciência, né, do que a gente defende, do que a gente acredita, por que você viria fazer parte, né, de um time assim, para que essa conexão seja genuína. E aí o ambiente, né, que é o quarto pilar, ele dá conta de poder garantir as condições adequadas, né, para que esse propósito possa existir. Porque o ambiente, ele na verdade, ele pode ser físico, e num ambiente físico é importante que ele traduza, né, esses valores. O exemplo mais clássico, né, são as empresas que trazem colaboração como valor e todo mundo trabalha isolado em baias. É uma dissonância do próprio ambiente. Mas no ambiente, o mais importante é o ambiente psicológico, né? Essa construção imaterial do ambiente de trabalho, mas que dá estrutura para conseguirmos ter segurança de que aquilo que está lá na parede é de verdade e que se eu seguir realmente como farol, eu vou estar indo para o caminho certo, né? Então acho que isso é a importância desse pilar. E aí nós desdobramos para o quinto, que é o pilar processos. Então processos é o que detalha, né? O fluxo operacional realmente do negócio, como que nós fazemos o que fazemos. Quando os processos eles irradiam do propósito, eles têm muito mais chances, né, de conseguir o resultado esperado. O resultado é o sexto e último pilar. Nessa visão da cultura, ele é um pilar que abastece o propósito, então não existe como a gente conseguir ter uma cultura forte se essa cultura não for capaz de gerar resultados, porque ela não se sustenta, mas ao mesmo tempo não é uma cultura que é orientada ao resultado, é uma cultura orientada ao propósito e que, pela força desse propósito, ela dá conta de conseguir consistência de resultado, né? Então esse é um resumo desses 6 pilares em ação. Dito 6 pilares, agora vamos dar, obviamente, um foco na liderança, né? Então, me conta um pouco como é que você define uma liderança que é inovadora e humanizada. Lá no pilar de liderança do livro, né, eu trago, então, primeiro essa consciência de que uma liderança que vai promover inovação e vai se tornar humanizada, ela precisa primeiro garantir essa coerência com o propósito. É um desafio porque, assim, não adianta eu assumir um papel de liderança se eu não me reconhecer como exemplo daqueles valores na prática. Então exige uma autoconsciência muito grande do líder, que você inclusive traz bastante no livro, né, no seu próprio livro. Mas essa autoconsciência é o que permite uma liderança humanizada. Porque uma liderança só vai realmente abrir espaço para o outro quando a gente tem total segurança e conhecimento de nós mesmos, né, para poder permitir que essa relação possa ser construtiva, verdadeira, que tenha limites claros, bem definidos e que tenha uma orientação para algo comum. Eu vejo que essa liderança inovadora e humanizada, quando a gente coloca o líder tem um segundo plano nos pilares. O primeiro plano é o propósito. Então veja que nesse caminho, tanto o líder quanto o liderado, eles têm uma conexão muito forte em comum, que é o mesmo propósito. E quando a gente consegue ter um propósito real, verdadeiro, legítimo, comum, não que seja fácil, mas é muito possível a gente ter uma liderança que inspire, uma liderança que entenda o outro, porque o problema do outro não é um problema necessariamente. O problema do outro, quando compartilhado e buscando encaminhada a solução, ele pode se tornar um alimentador do propósito, né? Porque muitas vezes as nossas dificuldades enquanto seres humanos, enquanto profissionais, enquanto líderes, as nossas dificuldades, se não superadas, elas podem limitar o nosso impacto, né, a partir desse propósito. E quando eu tenho qualquer barreira dentro de mim, e que uma vez que eu a supero, eu torno esse propósito ainda maior, é um estímulo para enfrentarmos, né, para abraçarmos essas barreiras
limitações com um olhar positivo, né? Não com um olhar opressor, um olhar apenas de obrigação, mas é uma escolha. Tanto que nessa liderança inovadora, né, e humanizada, é a mesma visão que eu falei agora há pouco do aluno que vem aprender o idioma. Porque, na minha visão, aprender um idioma é inovar na vida. Né? Porque eu me lanço uma aprendizagem que eu mesmo vou me desenvolver em outras dimensões, enquanto ser humano, numa jornada que aprendeu o idioma. Então, para nossa equipe, ou para uma equipe de uma cultura inovadora humanizada, é muito semelhante, né? Porque essa equipe vai estar em constante desenvolvimento, a inovação do inovadora é para a própria vida, é para o próprio ser humano, e quando eu tenho um ser humano capaz de inovar na própria vida, eu tenho um ser humano capaz de inovar para o negócio, de inovar para a empresa, para os produtos, né? Mas antes disso, eu tenho várias barreiras, às vezes invisíveis, e que mascaram um pouco essa potencialidade até da inovação genuína, né? Verdadeira e real. E essa humanização a gente faz, inclusive, lá no mapa de navegação, que é o artefato de desenvolvimento, né, da equipe, valorizando a autonomia. Porque é o próprio liderado que escolhe, né, o seu autodesenvolvimento e tem o apoio do líder. Então o líder ele é mais apoiador, ele está lá a serviço de um liderado que quer entregar esse propósito, que reconhece limitações e que busca escolher aquela que ele vai desenvolver naquele momento, porque nós vamos sempre ter. Eu acho que é impossível, né? A gente dar conta de resolver todas as limitações nessa vida, né? Sim. Então, acho que a inteligência é a gente poder, ao nos conhecermos bem, entender quais podem permanecer e quais seriam mais adequadas a gente superar para que a gente tenha também fôlego para isso. Porque colocar um monte de coisa no mesmo momento para serem resolvidas, aí gera sufocamento, né? Não gera potencialização. Então, a liderança humanizada, ela vai entender, né, o funcionamento humano, vai entender de comportamento, vai entender de emoções, gestão emocional, gestão comportamental. Então vai trazer para o líder um repertório de consciência que o ajuda a lidar com os problemas. Então a liderança inovadora humanizada, ela ajuda a abastecer resultados, né, porque ela se conecta verdadeiramente com o seu liderado, porque ela impulsiona o desenvolvimento para o porvir, que a gente não sabe, né, o que está por vir, então a gente vai desenvolvendo habilidades que ajudam a lidar com isso e ao mesmo tempo contribui para a inovação incremental já diretamente no ongoing e também para os próximos ciclos e produtos do negócio. Né? Aqui tem uma pergunta que eu acho que é bem legal também. Como é que um líder que já está, né, bem assim, desenvolvido na liderança inovadora humanizada, ele consegue ajudar essas equipes a lidarem com as dificuldades, os problemas, com mais leveza, né, e com aprendizado no dia a dia? O que a gente tenta fazer na prática, né, é o que eu comentei agora há pouco. Então, o líder que tem mais experiência, ele tem histórias para contar, e muitas vezes uma experiência já vivida, com uma história compartilhada, já ajuda a trazer leveza para o ambiente, porque para aquela pessoa, às vezes, é a primeira vez que ela está passando por aquela fase, e ela fica insegura, ela fica com medo, ela fica, às vezes, com um certo desespero emocional, e dela saber que o próprio líder já passou por aquilo, como ele lidou com aquilo, e como é possível, né, a gente poder ter solução, já traz uma calma, confiança, né? Já constrói confiança. Mas, ao mesmo tempo, a gente sempre cultiva na liderança, eu sei que fica também muito, hoje em dia muita coisa é chavão, assim, né? Mas o líder nunca fica pronto. Né? Porque, assim, por exemplo, a gente vai pegar assim, o líder que tem muita experiência e tal, mas nós nunca tivemos antes um sistema organizacional que 5 gerações coexistem no trabalho. Então, liderar 5 gerações não é o mesmo desafio do que liderar 2 ou 3. Traz mais complexidade para o ambiente. Então, se o líder não busca essa atualização constante com a vida real, ele também fica limitador daí, né, desse próprio desenvolvimento. Então, eu acho que o mais bonito dessa liderança inovadora humanizada é que, ao mesmo tempo que o líder inspira, estimula, desenvolve os seus liderados, né, e traz o melhor deles, o potencial, ele também aprende muito nesse processo. E aí ele consegue, né, ir refinando cada vez mais o próprio impacto da própria liderança, lá na dimensão de resultados, que é uma das responsabilidades do líder. Né? Bom, e aí vamos falar um pouco de inovação. Quando o líder sabe que ele precisa inovar, e ele quer inovar, mas ele esquece do lado humano por trás da inovação, né? Talvez por muita pressão, não sei, por N razões. Quais são os erros que ele comete quando começa a navegar
nessa esfera de vamos inovar, mas esquece aí o lado humano. E é muito comum, né? Não é nem que esquece às vezes, porque o que eu vejo do humano é tão óbvio, e eu tenho uma frase que eu repito muito para mim mesmo, para minha equipe, coloquei no livro, eu falo assim, gênio é aquele que faz o óbvio. Porque se nós conseguíssemos dar conta de garantir o óbvio no dia a dia, já seria genial. Então é um mega desafio, você manter o óbvio de maneira consistente. Então o humano, como fica muito óbvio, a gente tende a dar menos atenção. A comunicação, como é muito óbvio que todo mundo sabe falar, né? Todo mundo se comunica, a gente tende a dar menos atenção. Às vezes o problema maior da empresa está na comunicação, a melhor inovação poderia ser na comunicação interna, mas passa desapercebido por falta de atenção. Mas quando o líder ganha consciência de que qualquer inovação ela depende, né, de execução para poder gerar o resultado, porque você pode trazer a melhor tecnologia, traz a IA, traz o que você quiser. Se teu time não tiver conectado com o propósito disso na prática, você perde performance, você vai ter menos resultado do que você poderia ter se você tivesse se preocupado em fazer esse alinhamento. Pode acontecer de ter um foco excessivo, talvez, no cuidado humano e talvez esquecer que a gente precisa inovar e gerar resultado. Você já viu isso acontecer? Existe esse risco também? Existe. É super normal também. Aliás, é um dos porquês, muitas vezes, não se acredita no ambiente humanizado. Se fica fácil, a pessoa não gera, né? Não trabalha, não gera resultado. São vários mitos, assim. Porque eles são realidades, né? Se a gente não cuida... enquanto eu não tive clareza dos 6 pilares, enquanto não se torna uma bússola de orientação, é facinho você dar prioridade para um em detrimento do outro. E eu já fiz isso na minha própria vida, né? Depois que fecha esse ciclo e que eu tenho essa consciência de que o pilar de resultados ele é essencial para o propósito continuar vivo e que é um equilíbrio dinâmico, aí você tem essa potencialidade de quando perceber que está excessivo em um dos pontos, reequilibra os demais, né? Fortalecendo. Eu acho que cuidado nunca é demais. Cuidado ele sempre, né, vai ser algo que promove, né, um ambiente melhor, então um ambiente que é bem cuidado, né, uma casa bem cuidada sempre é uma casa mais gostosa de se frequentar, né? Então esse cuidado ele não é necessariamente ruim, o problema é quando por cuidar excessivamente dessa casa você esquece de ir lá fazer a compra do supermercado, chegou a vista não tem nada para oferecer, né, porque tá só bonita a casa, tá limpinha, mas não tá abastecida. Então manter todas essas tarefinhas dentro, né, desse radar é um dos maiores desafios do líder, né, de hoje, porque as demandas são cada vez maiores, né? E eu acho que a clareza dos pilares ajuda não entrar numa ansiedade exagerada, ajuda a ter calma, né, paciência para lidar com algumas questões, e aí equilibrar a entrega de resultados com essa força do cuidado, com essa força do propósito. Aí se torna força impulsionadora de resultado. Porque quando a gente abre mão do resultado apenas para cuidar pelo cuidar, também não ajuda as próprias pessoas que naquele momento estão sendo cuidadas, porque não vai ter sustentabilidade de manutenção desse cuidado, né? Sim. Você fala muito dessa cultura como uma força motriz, né? Justamente para a entrega. Eu já escutei a história, mas talvez você tenha outras, né, histórias. Eu queria que você contasse alguma situação, talvez de desafios nos resultados, e que essa bússola foi essencial para que vocês fizessem a virada, né, ou retomassem o rumo, né, do negócio e da organização. Já passou por isso? Já, até no livro eu conto uma das histórias, né? Eu chamo de Back to Basics. Então, toda vez que a gente enfrenta alguma crise, mas geralmente a crise ela vem do ambiente externo, né? Então, alguma coisa chacoalha. Sim. A gente faz esse movimento de olhar lá para a essência, né? Back to Basics. Vamos conectar toda a equipe desse porquê com mais força ainda para ganhar resiliência para a fase, né, que vamos passar. Então, a gente lidou com várias crises, né? A crise da quebra dos bancos, são 22 anos de história, né? Lá de Nova York, depois a crise da recessão no Brasil, depois a crise da pandemia. E em todas elas, especialmente da pandemia, que já era quando essa cultura tinha mais clareza, né? A gente tomou algumas decisões difíceis, inclusive do ponto de vista financeiro. A gente fez um sacrifício financeiro apostando
que seria o correto para poder nos dar força para ultrapassar aquele momento, e que depois realmente nos trouxe a nossa melhor oportunidade na história da empresa, que foi essa transformação numa EdTech global de idiomas, né? Então, se nós tivéssemos rifado algumas coisas extremamente importantes naquele momento, que dependiam de recursos financeiros, né, mas estavam mais escassos, se a gente tivesse tomado uma decisão extremamente financista, talvez o próprio resultado financeiro né, na fase posterior, pudesse ter ficado muito mais comprometido. Sim. Mas como a gente quis essa estratégia, né, de confiar no propósito, de entender o contexto e de nos adaptarmos àquela situação, para depois que a poeira baixasse, poder ter uma direção mais clara de negócio, nós conseguimos transformar toda a cultura que era presencial para uma cultura remota de trabalho, a partir da pandemia. Eu não enxergava isso antes, né? A gente tem as limitações, sim, porque a gente já atendia por videoconferência. Meus clientes já estavam por videoconferência, mas a equipe toda era presencial. E quando a gente começa a se preocupar com a cultura, a gente não podia perder a cultura. E como na pandemia, cada um na sua casa, a gente ia dar conta de fazer isso, aí vem a inovação, né? Vem a força de uma cultura de inovação. A própria equipe foi ajudando a construir novos artefatos do remoto. As nossas KPIs já eram monitoradas, então a gente já sabia qual era a entrega de valor para os nossos alunos. E a manutenção dessa entrega de valor é que foi o esteio, né, dessa fase de expansão que a gente abraçou nesses últimos 2 anos especialmente. E aí, para a gente fechar, o que você enxerga para o futuro da liderança em geral, no mundo? O que vai ser cada vez mais exigido de nós, líderes? Você sabe que eu comecei a fazer isso primeiro, né, comigo? Quando tá tudo tão confuso, né? Cada vez tá mais confuso o mundo, né? A gente vê cada vez mais desafios, cada vez mais insegurança nos caminhos, né? Fica cada vez menos claro, né, para onde tá tudo indo de verdade. Aí eu faço esse movimento de voltar a ler textos antigos, né? Então, os filósofos antigos, textos que são no mínimo 100 anos para trás, 1000 anos para trás. E quando eu vou lendo textos antigos, eu vou vendo que o contexto era diferente, que o desafio era outro, que a tecnologia da época era outra, mas tem muita convergência do ponto de vista humano, né? E todas as soluções dos estoicos cabem como uma luva para o mundo de hoje, por exemplo. E essa questão de propósito, né? É muito do estoicismo, da filosofia antiga, né? E da resiliência, do autodesenvolvimento, do conhecer-te a ti mesmo, né? Então eu vejo que esse líder do futuro é um líder que lembra sempre, né, de que o ser humano, enquanto essência, ele muda menos do que toda a tecnologia que está à sua volta, e de que se eu colocar o foco apenas na mudança e apenas na tecnologia, eu perco minha liderança. Porque o líder está a serviço das pessoas do time, né? Embora nós vamos ter nas equipes em breve os não humanos, né? Vamos ter os robôs também como liderados, né? Nesse novo contexto. Mas eu enxergo muito isso. É esse equilíbrio dinâmico da vida realmente, é o líder capaz de estar presente. Eu acho que uma das maiores dificuldades, você fala bastante sobre isso, né? Você fala muito de escuta. É uma dificuldade enorme. Eu treino com bastante frequência, assim, a minha capacidade de ouvir no modelo remoto. Aquele momento é único, né? Porque você agenda. Sim, você não tromba no corredor. Né? Não tromba no cafezinho. Então, estar muito presente, né, com a capacidade de escuta de 3 níveis, né, para escutar até o que não está sendo dito, mas que está lá sendo transmitido de alguma forma. Eu vejo que essa capacidade do que o ser humano tem, essa capacidade. Mas às vezes a gente fica tão focado na tarefa, no problema, na solução, que a gente esquece dessa dimensão, né, do humano dentro da liderança. Eu vejo que vai ser cada vez mais importante para os líderes ter essa dimensão internalizada para dar conta de ter um time conectado para superar os desafios, porque os desafios não vão cessar, a necessidade de inovar vai ser cada vez maior, de se adaptar vai ser cada vez maior, né? E para que isso seja possível e positivo, a gente precisa de uma liderança que conecte, né? Que tenha essa capacidade de gerar confiança, de vamos junto e vamos mesmo, né? E essa confiança, ela depende de uma série de atributos que são básicos, mas que o dia a dia às vezes não permite, né, que seja exercido, porque ninguém tem tempo hoje, às vezes, para um cafezinho de interesse genuíno de uma pauta que não está na pauta. Né? E acho que abrir espaço para isso
reforça vínculo, reforça conexão. E é o que eu falo bastante, né, do poder das conexões, né? Se a gente fortalece o poder das conexões, muito trabalho nem precisa ser feito, porque as conexões trabalham por si só também, né? Então aí o volume de trabalho fica menor, porque está fluindo tão bem, né? Nesse contexto, os processos que os resultados eles têm uma performance melhor com menos esforço, né? Então mais ou menos isso que eu acredito, como que o líder consegue ter essa consciência de não ficar exigindo só cada vez mais esforço, mas também de entender como é que ele consegue, com menos esforço, potencializar resultados a partir dessa conexão humana. Ai, adorei, Dani. Obrigado, Roberta. É um prazer enorme estar aqui. Seu livro, né, para quem não conhece, Nasci para Liderar, é um livro muito inspirador. Inclusive, eu fiz um exercício com esses 3 livros, né, a Cultura Inovadora Humanizada, o Cultura Inovadora Humanizada na Prática e o Eu Não Nasci para Liderar, que fala, né, desse caminho da liderança, que me inspira muito, né? Porque o líder gestor vai até um certo patamar, mas o líder que inspira as pessoas a serem melhores porque elas querem, porque elas escolhem a cada dia, ele dá conta de fazer, além da gestão, né, o mais importante para o negócio, que é essa conexão, né, da cultura, essa conexão do time e essa sustentabilidade maior dos resultados frente a tantas mudanças que a gente enfrenta no cenário externo. Se você gostou desse conteúdo, comenta aqui, compartilha e, claro, se inscreva no canal. Até o próximo episódio.